paz do Senhor a todos e todas. Eu quero saudá-los e dizer que para mim é um grande desafio estar aqui na frente de um celular falando com vocês sem olhar para ninguém. É muito difícil para mim, mas estamos numa nova época, num tempo tão estranho que até isso nós estamos fazendo, né? E nós passamos pela Páscoa, passamos um tempo sem poder estar juntos, estamos todos isolados e agora falando através de um celular, tudo muito estranho. Mas enfim, chegou o Dia das Mães, um dia muito comercial, um dia onde as lojas, as vitrines sempre se preparam para esse momento, mas por outro lado também é um tempo de aproximação, um tempo de rever pessoas queridas, principalmente nossas mães, aquelas pessoas que também são significativas na nossa vida, e aí a gente comemora o Dia das Mães. Infelizmente esse ano teremos que fazê-lo de forma também virtual, né? Não vamos poder abraçá-las, quem as tem, e vamos tentar viver aí esse momento tão peculiar da nossa sociedade, da humanidade, né? E eu creio que esse tempo também ele vai nos ensinar algumas coisas, né? O Senhor tem ensinado durante todo esse tempo, tem falado aos nossos corações de diversas formas, inclusive o próprio estar em casa, o partilhar a casa mais tempo com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, e isso é de alguma forma um tempo desafiador. E eu quero falar do Dia das Mães na perspectiva do filho, porque nós só nos tornamos pai e mãe quando temos filhos, ou filhos biológicos, ou filhos do coração, mas quando nós nos tornamos, assumimos a maternidade, a paternidade, o cuidado com a vida de uma outra pessoa. E isso se dá de diferentes formas, e a maternidade, ela tem muito a ver com a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, o cuidado que Deus tem comigo e com você, a maneira como Ele se relaciona conosco, a maneira como Ele cuida de nós, é o cuidado de uma mãe, é o cuidado de uma mulher que se dá o seu próprio corpo em favor de uma outra vida que é gerada dentro de si. E por isso eu creio que o Dia das Mães, tirando todo o lado comercial, ele nos suscita, ele nos provoca a pensarmos um pouco sobre a nossa vida familiar. E eu queria pensar com vocês que os filhos, eles são tratados e eles são colocados nas nossas mãos para que nós possamos educá-los, para que nós possamos ensiná-los a entrar nesse mundo. A primeira forma de socialização de uma criança é no seu núcleo familiar. É ali que se dá os primeiros conhecimentos, os primeiros interditos sociais, ali que se dá a fé, que se você professa uma fé, nesse ambiente familiar é que isso acontece. E o Senhor dá algumas instruções a nós, como pais, como mães, de como nós deveríamos fazer na nossa casa, uma vez que nós professamos o Evangelho, professamos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E para começar, eu fiquei pensando sobre essa caminhada com uma criança, uma mãe que caminha com uma criança. E me lembrei de um escritor, teólogo, educador, filósofo, que morreu em 2014, que é o Rubem Alves, né? E ele fala algumas coisas a respeito do educar, né? E ele diz assim, que educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. Quero ensinar as crianças, ele diz, elas ainda têm olhos encantados, têm capacidade de se assombrar diante do banal. Para as crianças tudo é espantoso, um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, uma pipa no céu, uma palavra, coisas que o erudito já não vê mais, já não sabem. Quem não muda sua maneira de ver e sentir, não se torna como criança, jamais será sábio. E eu acho interessante quando ele fala sobre essa maneira de educarmos, né? Que educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu, é apresentar à criança algo novo, aquilo que ela não conhece, como conhecimento também, o olhar do professor que leva aquela criança, o jovem, o adulto,
a conhecer algo que ele ainda não viu. E esse caminhar, eu creio que é muito próprio do Criador, do Senhor que nos criou, que nos gerou e nos fez a sua imagem e semelhança. Ele mesmo pensou em como ele poderia nos educar e como ele poderia nos ensinar. E ele é o pedagogo dos pedagogos, né? Ele vai nos ensinar a caminhar e ele vai ensinar o seu povo que mesmo depois de ter um lugar tão aconchegante, uma casa tão gostosa como era o jardim, esse homem e essa mulher resolvem se rebelar contra Deus e eles são apartados dessa comunhão tão plena com o Senhor. E dali os nossos relacionamentos, as famílias, você vai vendo na narrativa bíblica, elas vão se complicando, há famílias disfuncionais que são registradas na Bíblia, porque onde o Senhor não está, onde o Senhor não participa diretamente nas nossas decisões, nós tomamos decisões às vezes que podem gerar sofrimento no seio familiar, no meio daqueles que a gente ama. E assim a gente viu por muitas vezes na narrativa bíblica. E é interessante que o Senhor deseja que para ensinarmos os nossos filhos, nós nos lembremos daqueles que já passaram pela terra, que já viveram algumas experiências que nós estamos começando a ver, estamos começando a enxergar, né? E ele faz esse movimento que Rubem Alves fala, né? De mostrar para nós aquilo que ainda não vimos, nos levar o nosso olhar a olhar para aquilo que nós não conhecemos. E uma maneira que ele usa para que a gente possa conhecer aquilo que nós não vimos é contando a história, né? É olhando para o nosso passado, é olhando para aqueles que já viveram um tempo antes de nós. E é interessante que o salmista lá no Salmo 78, versículo 3 e 4, ele diz que, pensando no povo de Israel, ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós já vivenciamos, nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Nós contaremos às vindouras gerações. E eu creio que isso é o mais importante, é o legado que eu e você poderíamos deixar para a próxima geração. É contarmos os feitos do Senhor. Mas de que forma nós vamos contar a respeito do Senhor? Nós podemos contar a respeito do povo de Israel, que é a história do nosso povo, daquilo que nós cremos que o Senhor tem nos conduzido através da história. E lá em Deuteronômio, quando o povo já tinha se extraviado dos seus caminhos, andado segundo a sua própria vontade, tinham desobedecido ao Senhor, o Senhor já tinha por várias vezes tentado discipliná-los, tentado transformá-los, ajudá-los a ser pessoas que vivessem apenas e tão somente debaixo da poderosa mão do Senhor, mas eles não quiseram, eles escolheram outros caminhos, se juntaram com outros povos, e aí então eles vão levados para o cativeiro egípcio, e eles ficam no Egito 400 anos de escravidão, 400 anos onde as famílias foram retiradas delas os seus costumes, aquilo que elas haviam como cultura, como família, foram colocados à mercê de um outro povo para trabalhar para um outro povo. E ali eles vivem em grande sofrimento. Mas o Senhor olha para eles e diz: é chegada a hora. É chegada a hora de vocês saírem desse lugar, é chegada a hora de vocês saírem desse Egito, desse tempo de escravidão. E o Senhor prepara um tempo excelente para eles e diz lá em Êxodo 12 que eles devem preparar as sandálias, calçar as sandálias, cingir os lombos, se preparar com o cajado na mão e avançarem, porque o Senhor traria um novo tempo sobre eles.
e assim o Senhor o fez, conduziu-os, tirou das terras dos egípcios, levou para uma terra onde o Senhor havia preparado, deixou-os um tempo no deserto para ensiná-los também, para educá-los, para mostrar que havia uma outra maneira de viver, que era uma vida na total dependência do Senhor. Mas eles foram escolhendo os seus próprios caminhos. Mas o Senhor, como o Senhor não desiste do seu povo, o Senhor vai instruindo e vai dizendo a eles assim: pais, mães, há um tempo excelente para vocês ensinarem e lembrarem os seus filhos aquilo pelos quais nós passamos, aquilo que nós vivemos na escravidão, aquilo que nós vivemos e que não foi bom. Porém, a mão do Senhor esteve conosco. E lá em Deuteronômio 4, diz assim no versículo 9: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e os filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo e o fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me em todos os dias da terra onde vivem, e as ensinarás a seus filhos. Ou seja, o Senhor estava dizendo aqui, dando as leis mosaicas, orientando aquele povo e dizendo para eles: olha, tudo aquilo que vocês receberam, tudo aquilo que vocês experimentaram, tudo aquilo que vocês ouviram, vocês vão ensinar aos vossos filhos. Tudo aquilo que vocês têm ouvido da minha parte, vocês vão educar os seus filhos, vocês vão passar para eles, porque em ouvindo, em sabendo da história, eles podem não incorrer nos mesmos erros que vocês incorreram. E o Senhor é tão pedagógico, o Senhor ele é tão cuidadoso, que ele vai e insiste com o seu povo. E lá em Deuteronômio 6, novamente, o Senhor diz assim no capítulo 6, versículo 1: pois esses são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E aí ele diz assim ao povo, ele fala ao povo: gente, vocês vão possuir uma terra, vocês orientem os seus filhos, vocês eduquem os seus filhos. E ele fala para esse povo o seguinte: Shema, ouve, escuta, observa a voz do teu Senhor, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Há um legado, eu prometi aos seus pais, estou prometendo a vocês, que vocês ouçam a minha voz, que no versículo 4 ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Adonai. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não se distraia, não vai se misturar com os povos pagãos em volta de vocês, mas há um único Senhor a ser adorado, a ser amado, e você vai fazer isso com toda a sua força, com toda a sua intrepidez. E essas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Tu as inculcarás a quem? Aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E o Senhor está novamente dizendo assim: ouve Israel, presta atenção, eu estou querendo lhe ensinar algo. Como nós iniciamos a palavra, né? Eu quero lhe mostrar um mundo, eu quero te ensinar aquilo que é eterno, eu quero te ensinar aquilo que será duradouro, não só para a sua vida, mas para todas as gerações que virão. Por isso o salmista diz: aquilo que conhecemos, aquilo que aprendemos, nós não vamos encobrir aos nossos filhos.
contaremos e continuaremos contando o que? Os feitos do Senhor, contando o amor do Senhor, a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor. Por isso o Senhor fala, você vai fazer isso andando, você falará no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ao tempo todo. A palavra do Senhor, a orientação, as leis do Senhor deveriam estar sendo regadas no meio da família, no meio daquele povo todo que estava recebendo do Senhor as suas orientações. No versículo 12 ele diz assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No versículo 20 ele diz assim: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Os seus filhos lhe perguntarão e você responderá que o Senhor foi por vocês, que o Senhor cuidou de vocês, que éramos escravos, estávamos regados, estávamos orientados por Satanás, estamos orientados pelas nossas próprias paixões, pelos costumes dos pagãos, estávamos vivendo de forma errônea, fomos para o Egito, ficamos 400 anos de escravidão, mas um dia o Senhor colocou o cordeiro sobre a mesa e espargiu o sangue sobre ele e disse: agora é tempo novo, há um tempo de que eu estou cobrindo o pecado da vida de vocês e vocês sairão daqui e a morte não os levará, anunciando aquele que viria, o cordeiro que viria, que não iria mais cobrir o pecado, mas ele vem para retirar e resgatar os seus da morte. Enquanto isso, o povo continua caminhando, enquanto isso, o povo continua andando, porque na Páscoa, lá no Egito, quando eles se prepararam para sair do Egito, era o prenúncio do que aconteceria com Cristo, quando o Senhor, o Cordeiro Pascal, seria imolado. Durante esse tempo, as promessas do Senhor estavam se cumprindo, o povo continuava sobre a terra, andando, e o Senhor orientando: ouve Israel, lembra dos meus ensinamentos, lembra-te daquilo que eu fiz como promessa, como aliança com vocês, como povo amado, separado para mim, como a menina dos meus olhos. Mas o povo novamente começa a andar, começa a caminhar, e eles vão andando, eles vão vivendo as suas vidas rotineiramente, as coisas vão acontecendo, eles vão casando, vão se dando em casamento, vão se juntando com povos pagãos, vão namorando o pecado, seus filhos já não se lembram mais das leis, já não se senta mais à mesa para contar das promessas do Senhor, já não se lembram mais do tempo de escravidão. E aí novamente o povo do Senhor é entregue, é levado para a Babilônia. Eles são levados para a Babilônia, são colocados novamente debaixo de um governo austero, de um governo perverso, porque eles escolheram não mais seguir ao Senhor, não mais continuar nas leis do Senhor, vivendo aquilo que o Senhor havia orientado a eles. Eles resolvem viver pelas suas próprias vidas. E 520 anos antes da vinda de Cristo, do nascimento de Jesus, o povo está preso, o povo estava no cativeiro babilônico, ficaram 70 anos lá novamente, foram machucados, tratados como escravos, vivendo os costumes babilônicos, que não tinham absolutamente nada com todas as leis mosaicas, com tudo aquilo que o Senhor tinha dado a eles, entregue a eles e dito: conta aos seus filhos, para que eles continuem andando nos meus caminhos, para que eles não escolham outros caminhos, continuem vivendo aquilo que o Senhor tem. Mas eles novamente, eles escolhem um outro caminho, e andando por um outro caminho, eles chegam a um tempo que o rei da Babilônia diz: bom, agora vocês podem ir, e eles voltam para Israel, e quando eles chegam na terra do Senhor, o templo estava destruído, estava totalmente demolido, as coisas não estavam como eles poderiam imaginar, como eles deixaram há 70 anos antes. E aí o Senhor levanta os seus profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, e Ageu chega até
o rei, o governador Zorobabel, filho de Zeatiel, governador de Judá, e ele diz ao povo, e ele olha para o povo, e olha e fala, olha, está tudo derrubado, a casa do Senhor, o templo do Senhor que era para ser reerguido, vocês saíram da Babilônia com o objetivo de reconstruir o templo, de voltar a ter a casa do Pai, o lugar do Senhor, a glória do Senhor, o templo do Senhor, e o que vocês fizeram? Vocês chegaram aqui, encontraram dificuldades, tinham samaritanos por aqui, andando por aqui, eles quisiam se ajuntar com vocês, vocês não se ajuntaram, eles resistiram a vocês, e o que vocês fizeram? Vocês pararam a reconstrução do templo, se distraíram, fazem 16 anos que o templo do Senhor está parado, e vocês ainda não acharam o horário, a hora, o momento de reconstruir o templo do Senhor. Vocês ficaram 70 anos no deserto de novo. Onde estão as lembranças das orientações que o Senhor havia dado a vocês? Onde estão todos os ensinamentos? Onde está o altar do Senhor? Onde está a presença do Senhor? Vocês estão fazendo o quê? Em Ageu capítulo 1, no versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Considerai o vosso passado, considerai a casa do Senhor, o templo que havia sido construído para o Senhor, que foi destruído, seus utensílios roubados, tudo destruído, e agora vocês estão aqui vivendo a vida de vocês, vivendo as mesmices, construindo casas de barro apaineladas, e vocês não estão se preocupando com a casa do Senhor que está aí para ser reconstruída. Vocês se distraíram, vocês estão buscando a sua própria vontade. E ele diz assim, no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha para o passado, considera aquilo que os seus pais viveram, considera o tabernáculo, lembra do tabernáculo no meio do povo, lembra do Senhor no meio do povo, lembra do Senhor no templo, lembra do Senhor em todos os lugares, a arca da aliança. Vocês precisam olhar para o passado, olhar para tudo aquilo que eu já lhes dei. Vocês precisam olhar e compreender aonde vocês estão. Vocês estão construindo casas que vocês não podem se guardar. Diz assim no versículo 9, esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assombro dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E aí ele vai dizendo que os céus retêm o alimento, que eles colocam comida, eles colocam trabalho, e eles colocam tudo aquilo que é o esforço de um tempo de trabalho num saquetel furado, num lugar onde o seu dinheiro se esvai, porque eles estão distraídos, vivendo na sua própria força, achando que eles poderiam construir as suas casas, viver as suas vidas ordinárias, rotineiras, sem a presença do altar, sem a presença do Senhor na vida deles. E eles vão viver dessa forma, e Ageu vem para dizer a eles, esse não é o tempo de vocês viverem correndo atrás da sua própria casa. É tempo de pensar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o lugar da habitação do Senhor. E nós precisamos pensar que eu e você somos o santuário, o lugar da casa, o lugar da habitação do Senhor, o lugar onde o Senhor faz morada, porque o Senhor, naquele tempo, ele habitava em holocaustos, ele habitava em lugares onde eles faziam a sua
maneira de adoração. Depois o Senhor constrói o templo, o Senhor coloca ali o lugar para eles adorarem, e agora o Senhor diz que haveria uma nova casa, uma casa segundo a glória. A segunda casa seria uma glória muito maior, existiria sobre ela algo muito maior. E aí no Novo Testamento nós vamos ouvir falar da casa que não é mais feita de mãos humanas, que não é mais feita de tijolos. Mas aqui o Senhor estava falando da casa do Senhor, do mesmo modo que eu creio que nessa manhã o Senhor também está falando ao nosso coração. Há uma casa, há um lugar da presença do Senhor na minha e na sua vida. Por isso o Senhor o tempo todo falava ao povo de Israel no deserto, falava ao povo de Israel onde eles estavam. Ouve, Israel, lembra-te dos dias anteriores, lembra-te das minhas promessas, lembra-te das minhas alianças, lembra-te que eu me manifestei a vocês de muitas formas. Eu os tirei da mão dos babilônicos, eu tirei das mãos dos assírios, eu os tirei da mão de Faraó, porque eu sou contigo, ó Israel. Ouve, presta atenção. Mas a dificuldade de aprender, a vontade de ser autônomo, essa vontade que vem desde o Éden, de nós queremos fazer do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, deixa que eu faço, eu sei fazer, nós não queremos saber o que já fizeram anteriormente, eu sei fazer agora, eu vou dizer como é que eu faço, eu tenho como resolver esse problema, eu vou saber como cuidar dos meus filhos, eu vou saber como tomar uma decisão no meu casamento. Mas você consultou a palavra do Senhor, você orou, você buscou a presença do Senhor? Não, eu estou entendendo, eu estou fazendo segundo a minha vontade. E o Senhor fala para mim e para você hoje, como Ele falou para o povo de Israel: ouve, ó Israel, ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor que te tirou do Egito, do lugar da escravidão, eu te tirei daquele lugar que não era um lugar da sua habitação, a sua casa não era no Egito, há uma casa excelente em Canaã, há uma terra prometida, há um lugar onde eu separei para você viver. E é um tempo de nós pensarmos sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, contaremos às vindouras gerações o quê? O que você irá contar? Os seus feitos pessoais? Aquilo que você é? Quanto tempo você tem gasto na presença do Senhor? Quanto tempo você tem sentado com os seus filhos, andado com eles e contado as histórias bíblicas, contado a respeito de quem é Jesus, contado a respeito da história do povo de Israel? Quantas vezes na correria dos dias, como o povo que estava no tempo de Ageu, estavam tão preocupados em construir as suas casas, estavam tão preocupados em resolver as suas questões econômicas, reconstruir as suas casas depois da saída do cativeiro, que eles estão falando: nós não temos tempo para a casa do Senhor, deixa a casa do Senhor mais um pouco esperando. Naquele momento eles esperaram 16 anos. Quantos anos você está esperando para construir a casa do Senhor? Porque o Senhor disse que não habita mais em santuário feito por mãos humanas. Agora diz que o Senhor habita no nosso coração. Ele habita com o contrito, com o abatido. Ele habita com aqueles que os chamam de amigo, com aqueles que têm comunhão com Ele, que o amam. E Ele diz: há uma casa sendo preparada, há um lugar da minha habitação. E aí nós começamos a pensar que aquele povo disse: ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora de construir a casa do Pai, ainda não é chegada a hora. Mas Jesus, na plenitude dos tempos, Jesus vem na história, rompe na história, e no seu projeto salvífico, no seu projeto de trazer novamente o povo para perto, trazê-lo de novo para a comunhão, tirando da mão dos egípcios, tirando da mão dos assírios, dos babilônios. Ele traz novamente, dizendo: Satanás, você não vai ter domínio sobre os meus, eu vou dar a minha própria vida em favor dos meus. O sangue não mais passará sobre o cordeiro, não cobrirá mais o cordeiro, mas ele vai retirar o pecado do mundo através da minha vida, porque vocês vão ter condições de viver uma vida diferente, porque eu não habitarei mais no templo de Salomão, eu não habitarei mais no tabernáculo, na arca, mas eu habitarei em vós.
E aí então Jesus vem, passa 3 anos ensinando os seus discípulos, pedagogicamente ensinando-os, ajudando a viver uma vida excelente com ele. Os discípulos também não entendem, se distraem em vários momentos. Você vai ver a narrativa bíblica, eles se distraem em vários momentos. E então Jesus entra em Jerusalém, se preparando para o momento da sua morte, porque ele havia prometido 700 anos antes da sua vinda. Jesus a palavra assim havia sido revelada a Isaías, que haveria de nascer o Cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Ele viria e padeceria em dores por nós. E ele faz assim, e no tempo excelente, lá no capítulo 12 de João, ele diz assim, eles passam por Jerusalém, entram na cidade, estão no meio da festa. Algumas pessoas queriam ver Jesus, queriam conhecer Jesus, e aí então o Senhor fala: é chegada a hora. Ageu, no tempo de Ageu, o povo disse: ainda não é tempo, ainda não é a hora. Mas o Senhor sabia da sua hora. Ele diz: é chegada a minha hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora está angustiada a minha alma, porque é chegada a minha hora de entregar a minha própria vida em favor de cada um de vocês. E aí o Senhor adverte no versículo 35: ainda por pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. É assim que o Senhor nos chama. Ele nos chama para Ele. Ele diz: é chegada a minha hora. E quando eu vier, as trevas vão tomar conta, porque eu irei para o Pai. Eu irei para o Pai, e aqueles que estiverem comigo, eles não andarão no escuro, não ficarão sozinhos, mas aqueles que não obedecerem, aquele que não ouvir a voz, o Shema de Israel, vocês ficarão em profundas trevas. No capítulo 13 do mesmo livro de João, ele diz assim: ora, na festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora para passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele permaneceu, ele foi até o fim. Ele disse: eu não vou voltar atrás, por mais que me angustie a alma, eu quero novamente fazer algo para trazer o meu povo para perto de mim, porque a saudade é grande. Eles não ficarão, eles já foram libertos do cativeiro babilônico e eles não ficarão mais lá. Eles já foram libertos das mãos de Faraó, eles não ficarão lá. Por isso o Senhor, no seu plano redentivo, ele diz que vai para o Pai e vai nos preparar um lugar, uma morada. E enquanto ele prepara uma morada, ele diz que nós devemos permanecer firmes, aguardando a sua volta, aguardando o dia que ele vier nos buscar. Enquanto isso, enquanto aguardamos, nós relembraremos tudo aquilo que ele nos ensinou, nós relembraremos os seus feitos, nós contaremos às vindouras gerações quem é o Senhor, aquele que está no nosso meio, aquele que restaura veredas, aquele que transforma famílias, aquele que muda a história de um homem escravo, escravo do pecado, escravo de vícios, escravo de pornografias, escravos da violência, escravos de toda forma. Ele diz: eu mesmo irei libertá-los, porque se eu libertá-los, verdadeiramente vocês serão livres. Porque ele diz assim, no capítulo 14 de João, ele diz assim, no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós não estaremos mais sozinhos, nós não estaremos mais abandonados em algum lugar, não, nós estaremos ao lado do Pai amoroso, porque ele disse que deixaria conosco o seu Consolador, e o seu Consolador estaria em nós, habitando em nós, vivendo em nós, e aqueles que vivem nele, aqueles que experimentam a presença do Senhor, guardam os seus mandamentos, cumpre a sua vontade. Ele diz que esses são aqueles que o amam. E no versículo 23 ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele
morada. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Senhor continua nos ensinando, meus irmãos. O Senhor não desistiu de nós, como lá no passado. O Senhor olhou para aquele povo e disse: ouve, anda, conta aos seus filhos, relembra os feitos, as leis do Senhor, as orientações do Senhor. Aquele tempo, as leis mosaicas eram para orientá-los, para dirigi-los. Hoje nós temos a Cristo. Cristo diz: eu sou a carta viva, eu sou o ensinamento para vocês, e quem os ensinará todas as coisas é o Consolador. Você não ficará confundido, você não ficará em dúvida, porque eu estarei convosco todos os dias e o Espírito Santo o ensinará. Por isso não há como nos confundirmos, não há como ficarmos à deriva, não há como ficarmos de outra forma a não ser experimentarmos, sermos a habitação do Senhor. Que coisa maravilhosa em toda a sua história, o Senhor escolher habitar em mim e em você. E não só em mim, você, mas na sua descendência, nos seus filhos. Você comemora o dia das mães hoje, o dia da avó, o dia da Dinda, o dia de quem for, quem você tem ensinado, quem você tem educado, quem você tem mostrado o mundo, mostrado para eles o educar, que é olhar para aquilo que eles ainda não conhecem. Como eles conhecerão a palavra do Senhor se você não abri-la e estudar com eles? Como eles conhecerão o caminho da oração se você não orar com eles? Como você conhecerá o caminho da dependência do Senhor se eles vivem de forma autônoma? Nós precisamos voltar para a casa do Pai, voltar aos rudimentos da fé. E para terminarmos, para concluirmos, eu queria só lembrar daquela parábola que fala do filho pródigo. Diz que havia um filho que tinha tudo na casa do pai, mas ele diz: eu não quero, está na hora de eu ir embora, está na hora de eu viver a minha própria vida, me dá a minha herança, me dá aquilo que me pertence e eu vou me embora. Foi assim que o povo de Israel fez, foi assim que eu muitas vezes fiz e você também. Pegamos aquilo que nós achamos que é nosso, a vida, a saúde, o vigor, o conhecimento, os bens, e saímos pelo mundo achando que podemos construir alguma coisa, podemos ser algo ou alguém longe dos caminhos do Senhor. O povo de Israel mostrou para nós que todas as vezes que eles fizeram algo na sua própria força, eles se estribaram nos seus próprios caminhos, eles perderam o rumo, se juntaram com pessoas das quais o Senhor falou: não se juntem, não há comunhão entre luz e trevas, e eles insistiram em fazer isso. E esse homem, esse filho pródigo, ele vai viver a vida. E como o povo de Israel estava no Egito escravizado, estava no Egito humilhado, ou na Babilônia humilhado, mas o Senhor perguntou para ele, e pergunta para mim e para você hoje: ainda é tempo de deixar a casa do Senhor abandonada? Ainda é tempo da casa do Senhor, o lugar da habitação, do lugar do Consolador dentro de você, estar desabrigada? É o tempo da casa do Senhor estar assolada, estar ocupada por outros deuses, estar ocupada por outros homens estranhos? Quando eu preparei essa morada para você, quando eu entreguei a minha própria vida em favor de você, para que como filho amado meu, filha amada minha, você pudesse gozar da minha presença, da minha orientação, dos meus ensinamentos. Quanto tempo ainda nós deixaremos a casa do Senhor completamente abandonada? Aqui esse homem caiu em si, ele caiu em si e disse: como eu posso viver comendo bolotas de porco, como eu posso viver na miséria, como eu posso viver na fome, se o Deus da provisão, o Deus de amor, o Deus que ensina, o Deus que dá uma nova oportunidade, eu estou longe dele, como eu posso me deixar ficar nesse lugar? Ele se levanta numa atitude de humildade, ele vai à presença do seu pai, ele volta para a casa do pai, e ele diz assim para o pai, no versículo 20 do capítulo 15 de Lucas, ele diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele longe,
quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazeis também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Isso é a casa da mãe, esse é o lado feminino de Deus. Eu imagino a mãe na varanda e o pai na varanda, olhando aquele filho voltando, consciente de que tinha deixado o melhor de lado, que a casa do pai, o lugar da habitação do pai, tinha se esquecido de tudo, achado que podia viver a sua própria vida, como o povo de Israel, 400 anos de deserto, 400 anos de Egito, 70 anos na Babilônia, 40 anos de deserto, para quê? Para fazer simplesmente a sua própria vontade, para sofrer na mão daqueles que eram estranhos. Mas quando nós nos arrependemos, nos chegamos na presença do pai, da mãe amorosa, eles estão na porta dizendo: troca de roupa, toma banho, põe as roupas que te dão dignidade, põe um anel no dedo, a aliança que eu tenho com você desde o seu pai Abraão, Isaac e Jacó, eu não me esqueci, eu continuo aliançado com você, você é povo de Deus, você é santuário da minha presença, você é raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva minha. Por isso, vem para casa, vamos celebrar, vamos continuar contando os feitos do Senhor, vamos continuar dizendo que o Senhor é fiel, que o Senhor não se esqueceu de nenhuma das suas promessas, que Ele continua se alegrando conosco, porque Ele diz que se nós estivéssemos com Ele, nós estaríamos na luz, nós nunca estaríamos nas trevas, porque o Senhor é a luz do mundo, e Ele veio para iluminar a minha casa e a sua casa, a morada dEle, e aonde Ele mora, festa, alegria, regozijo, porque o Senhor está disposto sempre a nos dar uma nova oportunidade. Por isso, hoje é tempo de celebrar o Dia das Mães, é dia de celebrar a presença do Deus amoroso que nos acolhe de novo, que lava nossas vestes, que nos troca, que nos dá uma nova oportunidade, para que nós possamos o tempo todo continuarmos contando e relembrando os feitos do Senhor, preparando a próxima geração para continuarem contando os feitos do Senhor. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude até o último dia das nossas vidas a continuarmos dizendo que há um Deus que vela por nós, que está escrevendo uma história, que prometeu e a sua promessa tem se cumprido. Ele prometeu que Ele enviaria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e Ele nos enviou. Ele nos prometeu um Consolador, que nós não ficaríamos sozinhos, nós estamos na companhia do Espírito Santo, e Ele diz que Ele vai vir nos buscar, que Ele vai vir buscar a sua noiva, que Ele vai vir buscar os seus. Como é que está a casa do Senhor, a habitação do Senhor em você? A casa está esquecida, não há lamparinas, não há azeite, como aquelas virgens nécias. Você está vivendo outras coisas. O Senhor diz hoje: corre, vai buscar o azeite, vai buscar a presença do Senhor, se alegre na presença dEle, na expectativa que um dia desses Ele está chegando, e quando Ele chegar, Ele vai perguntar para você: cadê seus filhos? Cadê sua família? Cadê a sua geração? E você vai poder dizer para o Senhor: estão aqui, todos eles, porque eu não esqueci de dizer um dia sequer de que o Senhor é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, e que um dia o Senhor nos salvou, nos tirou da mão de Satanás, do império das trevas, e nos colocou no reino da luz, na presença do Senhor. É isso que o Senhor deseja para mim e para você, como mães, como pais, como educadores. É sermos modelos para essa geração, é sermos inspiração para eles, ouvindo o Shema, ouve Israel, o Senhor é o seu Deus, ouvindo que o Senhor é o nosso Deus. E enquanto o Senhor for o Deus de Israel, for o meu Deus, for o seu Deus, não há poderes, não há principado, não há potestades que possa destruir o projeto de Deus, o projeto das nossas famílias, dos nossos filhos. Por isso, nós continuaremos no altar, nós continuaremos como aquele pai amoroso na varanda da casa,
esperando o dia dos filhos voltarem, porque eles são filhos da promessa e nenhum deles ficará no Egito, nenhuma unha deles ficará no Egito, porque o Senhor é o nosso Salvador e Ele nos ensinará todas as coisas. Por isso, esse é o descanso na minha vida e na sua vida como educadores. Poderemos ensinar outros, porque o Senhor nos ensina. Deus muito os abençoe, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã e trazer a você um novo tempo na presença do Senhor. Se a casa já está adornada, deixe ela mais bonita. Se a casa ainda precisa ser limpa, precisa ser iluminada, deixe que a luz do Espírito Santo entre e faça morada permanente em você. Deus muito os abençoe. Feliz Dia das Mães.